Olá, muito boa tarde. Meu nome é Ana Aurélia, eu sou conselheira, membro do conselho do Instituto GESC. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante, muito desconhecido até, e que, na verdade, já faz parte das nossas vidas há um tempo: a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que cada um de nós tem a ver com isso, né? O que significa estarmos num mundo onde os dados são o novo petróleo, onde a estratégia das empresas, as estratégias de comunicação e dos governos passa pelo acesso e o controle das informações, o comportamento das pessoas. Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui, tenho a honra de dividir essa apresentação com o Dr. Cláudio Ramos, que também é conselheiro do Instituto GESC, advogado, economista, profissional da contabilidade, pós-graduado em Direito Digital, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor e vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Osasco. Dr. Cláudio, muito boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde aos nossos internautas. É uma alegria estar aqui partilhando esse encontro com a Ana Aurélia e meu querido amigo Júlio Santana. Nós que fizemos, doutor Júlio, o curso de especialização, pós-graduação em Direito Digital, e agora estamos nos encontrando para tratar um tema novo, né? Embora de 2018 no Brasil, esse tema com certeza trará impactos na gestão das organizações da sociedade civil, trará impactos também nas atividades da administração pública e, por que não, nas atividades econômicas, portanto, nas empresas. Então, esse será o nosso foco nesse sentido. Agradeço o convite ao Instituto GESC, participo do IGESC há mais de 15 anos, então é importante trazer esse tema atual de impacto tanto para as atividades das OSCs, né, organizações da sociedade civil, bem como para nós, Ana Aurélia, indivíduos, pessoas naturais, como a lei diz. Então, esse bate-papo que nós vamos provocar aqui e levar um pouco de luzes nesse importante tema, privacidade e proteção de dados das pessoas naturais. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E para brilhantar ainda mais essa discussão, Dr. Júlio Santana, advogado, pós-graduado em Direito Digital e membro da Comissão de Direito Digital da OAB de Osasco. Dr. Júlio, muito obrigado por sua gentileza em participar dessa discussão. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui no Instituto GESC, acompanhado aqui do Cláudio. Agradeço, Ana, pela oportunidade, pelo espaço, e para mim é uma honra estar aqui com vocês essa tarde. Muito bem, o assunto é denso, né? Dr. Cláudio e Dr. Júlio poderiam ficar aqui uma semana falando a respeito, e a gente vai tentar manter nos pontos principais, né? No que a gente separou aqui para discutir. E eu queria começar com uma provocação, né? A gente ouve falar, né, um ditado que a minha vida é um livro aberto. Eu não tenho nada para esconder, eu sou uma pessoa transparente. Mas não é bem assim, né, doutor Cláudio? A gente tem, sim, informações que são sensíveis, que podem ser usadas de má fé, e que quando estão fora do nosso controle, né, é que aí é onde está o perigo, tanto para as organizações como para as pessoas, né? E como é que a gente pode, então, pensar nesse ditado sob a luz do direito à privacidade e à liberdade enquanto dignidade humana, enquanto direito fundamental? Bom, em relação a esse assunto, Ana Aurélia, o que acontece? O direito à privacidade já é mandamento constitucional e também é protegido pelo próprio Código de Defesa do Consumidor em relação aos dados que são coletados sobre a sua pessoa. Então, esses vazamentos que têm acontecido ao redor do mundo fizeram com que legislações fossem aperfeiçoadas. Hoje nós temos mais de 100 países que abraçaram essa questão, esse direito fundamental à privacidade, à intimidade. Então, não é a terra de ninguém esse mundo da web, esse mundo da internet. E no Brasil, nós temos uma lei nova que tratará desse tema. Então, é um livro aberto. Se a organização,
o que nós chamamos de controlador desses dados, não tomar providências. Então, se assim ele não o fizer, responderá, inclusive, na esfera de sanções administrativas que nós comentaremos hoje. Doutor Júlio, por favor, sinta-se à vontade também para colaborar nessa visão. Sim, eu quero complementar aqui a fala do Cláudio com um conceito, né, que é o conceito do corpo eletrônico, né? Nós estamos falando sobre direitos fundamentais, né, direitos de personalidade, a privacidade, e nós temos, então, a nossa aparência física, né, o nosso retrato, que já diz muito sobre nós, né, mas não diz tudo. O nosso corpo eletrônico, que é uma extensão da nossa personalidade, né, e é isso que a lei vem proteger, né, é o nosso corpo como um todo. É que tem uma parte que é física e tem outra parte que ela é virtual. Tem uma parte que ela está no meio eletrônico, né, que ela é capturada o tempo todo quando nós acessamos um site, nós damos um like em algum vídeo, nós compartilhamos alguma coisa, ou quando a gente realiza uma busca. Tudo isso é uma extensão da nossa personalidade, tudo isso deixa informações que revelam muito mais sobre nós do que a nossa própria aparência física, né? Então, e nós temos direitos, né? E a lei, essa lei, ela vem delimitar um pouco mais já direitos que já estavam previstos, né, na Constituição, que é o direito à privacidade, né? Esse conceito ele foi se modernizando, ele se transformou no direito à autodeterminação informativa, ou seja, toda a informação que emana de você, você tem o direito de controlar, né? Você tem o direito de dizer quem que pode ter acesso e você tem o direito de pedir para que ele seja eliminado também, né? Então, essa pergunta, ela é muito, essa pergunta da Ana, ela é bem oportuna, né? Porque ela vem justamente a trazer como resposta esse conceito, tá? O conceito de corpo eletrônico, né? O nosso direito à privacidade, ele não se estende só na nossa imagem, né? Ele vai além, ele está capturado aí nos meios digitais e ele também merece igual proteção, como se fosse realmente uma extensão da nossa personalidade. Então, aí a importância dessa lei nesse momento. Muito bom, maravilha. E, então, gostaria que vocês começassem, então, a descrever, né, o porquê, a importância e o impacto, né, principalmente, e as perspectivas da implantação da LGPD. Perfeito, Ana. Nós preparamos, então, um conjunto de slides, preparamos o nosso plano de voo, esse material já está à disposição, basta conversar com a equipe, né, do Instituto GESC. Então, vamos agora passar rapidamente esse plano de voo. Por favor, o próximo slide. Então, nós dividimos a nossa apresentação de uma forma muito sintética, numa visão estratégica, holística, sistêmica. Dividimos da seguinte forma. Por que estudar a Lei Geral de Proteção de Dados? Na sequência, o que fazer, né? Tomando ciência dos porquês, nós temos aí uma metodologia que nós estamos trabalhando. E depois, o que seria a LGPD? Abordaremos alguns artigos dessa lei, é uma lei com mais de 60 artigos, e por fim, algumas dicas finais. Então, a nossa interação será eminentemente prática, imaginando os desdobramentos dessa lei, quais seriam os impactos, quais são os cuidados, quais são as dicas que nós recomendamos, tá? É uma matéria nova para o Brasil desde 2018. Então, vamos seguindo a sequência, por favor, Ana. Motivos, mais um pouco, por favor. Isso. Então, nós colocamos nesse quadro, né, doutor Júlio, 4 motivos para estudar a LGPD, tá? Então, de uma forma bem sintética, bem holística. A primeira, eu vou dividir a apresentação, eu e o doutor Júlio, né? Nós vamos interagindo aqui. A primeira razão seria evitar as sanções administrativas. Nós temos aí um número de 10 sanções administrativas, algumas com multas pesadas, né? Nós vamos comentar na sequência. Então, essa é a primeira razão, protegendo
o seu bolso. Você, pessoa natural que manuseia dados para fins econômicos, você, administração pública, você, empresário, e também os gestores sociais que compõem o universo do terceiro setor, que nós chamamos atualmente como organizações da sociedade civil ou iniciativas da sociedade civil organizada. Então, é nesse aspecto, visando a proteção dos dados da pessoa física, conhecida no Código Civil e na lei como pessoa natural. Essa é a primeira grande razão, mas gostaria que o doutor Júlio complementasse, por favor, doutor Júlio. Vamos dividindo aqui a apresentação. Sim, a segunda razão, o segundo motivo para estudar a Lei Geral de Proteção de Dados é justamente evitar o conflito de interesses com os titulares dos dados. Quem são os titulares de dados, dos dados pessoais? São as pessoas físicas, as pessoas naturais, somos nós mesmos. E quando a organização da sociedade civil, ela lida com pessoas e ela faz a coleta desses dados, faz o tratamento, o armazenamento, às vezes o compartilhamento, esses direitos dos titulares, alguns deles podem entrar em conflito com os interesses da organização. Então, isso gera um risco judicial, né, e um risco administrativo também, porque, nesse caso, uma coisa leva a outra, porque os titulares de dados, dos dados pessoais, as pessoas comuns, elas irão realizar denúncias, né, nos órgãos competentes e também judicialmente, e isso pode trazer conflitos judiciais para as organizações da sociedade civil. Então, por isso, é importante, esse é um dos motivos para se estudar a Lei Geral de Proteção de Dados. E o terceiro motivo, doutor Júlio, por favor, comente conosco. Ah, sim. A conformidade com as exigências do mercado. Do que se trata esse risco, né? Do que se trata esse motivo? Existem as sanções administrativas, existem os riscos de conflitos de interesses com os direitos dos titulares, porém, o maior motor, o que vai impulsionar a adoção, né, da conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados é realmente o próprio mercado, tá? Mais do que essas outras duas razões, porque as empresas entre si, elas vão passar a exigir uma da outra isso. Isso porque a conformidade que uma empresa consegue, quando ela vai compartilhar uma informação com uma outra empresa, um fornecedor, né, um operador, ela deve exigir o mesmo grau de cuidados, o mesmo grau de conformidade do que a primeira. Então, isso já está acontecendo, tá? As grandes empresas que possuem um gerenciamento de risco mais apurado já estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e estão exigindo de seus fornecedores a mesma conformidade. E isso tem impacto em licitações, em concorrências, em parcerias. Acredito que para as organizações do terceiro setor isso irá atrapalhar também, né, em alguma parceria, algum financiamento, né, alguma doação. Então, a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz a ausência da conformidade traz esse risco, traz um risco de mercado mesmo, apesar de algumas organizações da sociedade civil não atuarem assim, com finalidade de lucro, mas elas estão inseridas no mercado e elas interagem, né, elas têm um papel de interação, de intermediação com outras empresas, e essas relações, elas serão afetadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Nós já vemos isso, assim, na prática, né, o aumento de demanda em busca desse tipo de adequação, justamente porque as empresas, elas querem continuar fornecendo, né, para as mesmas empresas, ou passar a disputar concorrências, e isso só será possível em breve com a conformidade
com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Muito bem. Muito bom. Desculpa, Cláudio. Então, assim, é importante as organizações ter muito claro, né, que elas podem perder apoio, podem perder parceria, né? Se elas não tiverem esse cuidado com todos os dados que elas utilizam no seu dia a dia, seja de beneficiários, né, sejam de doadores, tudo isso tem que estar de acordo com a LGPD, né? Exatamente. Então, Ana, esse compliance digital, que é estar em conformidade com essa Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, é fundamental, considerando esse público estratégico, né, que alguns chamam de stakeholders. Então, você celebra contratos com fornecedores, prestadores de serviços, empresas que captam recursos, tem a questão da base de dados, do banco de dados, enfim, o próprio site, você captura informações também. Então, é importante revisitar todos esses procedimentos, todos os formulários, para ter a conformidade com essa lei. Por isso que nós colocamos ali no quadrante número 4, pode ser uma oportunidade, pensando aí também em gerar uma vantagem competitiva, quem sair na frente, assim o mercado fará uma depuração daqueles que estão em conformidade e daqueles que não estão. Então, pode ser uma oportunidade, inclusive para o mercado de trabalho, o encarregado de proteção de dados, chamado como DPO também, pode ser uma oportunidade pensando aí na empregabilidade das pessoas. Ou pode ser uma ameaça, né? O desconhecimento dessa lei, como o Dr. Júlio comentou, pode gerar sanções administrativas e também prejuízos à reputação digital dessa organização da sociedade civil, de uma empresa ou mesmo de um ente da federação, o Estado, o município, a própria União. Então, é nesse sentido, essa visão muito rápida que nós vislumbramos essas razões, esses motivos, tá? Por favor, o próximo slide. Aí nós colocamos, então, as sanções administrativas, né, doutor Júlio? Nós temos aí a mais simples, que seria a advertência, né? Você pode ser advertido por não observância dessa lei. Temos a multa simples, que não é simples, né? Nós vamos detalhar na sequência. Ela é simples a aplicação, mas o ônus que ela traz, o ônus econômico é muito grande. Nós temos também uma multa diária, como forma de fomentar, de estimular a adequação. Nós temos a publicização da infração. Esse incidente você tem que dar publicidade, então isso gera uma crise reputacional, às vezes irreversível, muito além do prejuízo econômico. Nós temos aí o bloqueio dos dados pessoais. Então, imagine a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aplicar uma sanção bloqueando os seus dados pessoais, o seu acesso aos dados pessoais. Ou pior ainda, eliminar esses dados pessoais. Então, hoje, esse novo petróleo, esse volume de informações de dados, imagine uma determinação administrativa. É claro que você pode buscar socorro na esfera judicial, considerando ampla defesa, o contraditório, etc. Pode ainda ter a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, pode também suspender o exercício das atividades, olha só quantas sanções, e até proibição parcial e total do exercício das atividades, algo assim desastroso. E por fim, sanções administrativas civis e penais e na esfera do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos todo um cardápio aqui coercitivo para que você atenda o que determina essa Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor Júlio, por favor, quer comentar, falar um pouco mais? E essas são as sanções administrativas, tá? Então, é uma parte dos riscos. Acho que o próximo slide, né, você pode passar, por favor, para que a gente avance para os demais riscos. Acredito que... Aí, ó. Seria um detalhamento de cada uma delas, né? Então, a multa simples, ó, veja que é só simples só no nome, né? Porque é até 2% do faturamento. Então, é uma multa bem pesada, tá? Eu acredito que é uma boa razão para que nós nós estudarmos essa lei e evitar essa multa, tá? É uma das boas razões aí. Pode passar, por favor? E pode chegar até 50 milhões de reais, né? Olha, isso, então, exatamente. Por inflação, hein? Por inflação. Não quer dizer que o limite é 50 milhões. Isso pode atingir todo um conglomerado, tá? Imaginem só o estrago econômico para isso. E as organizações da sociedade civil que lutam por recursos, né? Nós sabemos das dificuldades da obtenção de recursos para as organizações da sociedade civil. Então, como explicar ao investidor social
que você sofreu uma sanção, uma multa simples de 50 mil, 10 mil, não importa o valor, quer dizer, você tem uma questão aí de legitimidade também, né? Como solicitar, como mobilizar, sensibilizar mais recursos depois de uma multa administrativa por falta de gestão da informação, falta de governança da informação, tá? Sim, Doutor Júlio, sim. por favor. Sim, voltando a falar sobre as sanções administrativas, acredito que uma das mais prejudiciais é justamente a publicização da infração, né? Você ter que tornar pública uma infração, né? Isso pode ter um impacto econômico maior do que um valor da multa, porque se o faturamento é baixo e a multa é de 2%, né? Veja que a multa pode ser um valor pequeno, mas o impacto comercial, né, o impacto na imagem da organização pode ser irreversível, como o Cláudio já havia dito, né, e pode perdurar durante muito tempo e pode atrapalhar muitos negócios e a própria atuação da organização. Então, eu vejo que, às vezes, essa sanção passa batido, a publicização da ocorrência da infração. Mas eu acredito que essa é uma das mais graves, ainda mais hoje, na época, nessa fase que nós estamos passando de redes sociais, né, que na verdade é a forma na qual a gente se comunica e passará a se comunicar para sempre, né? Esse tipo de informação, uma vez que entra na internet, aquilo fica no Google e aquilo não sai nunca mais. Vai digitar o nome lá da organização, vai aparecer esse evento. E isso pode manchar para sempre a imagem da organização. Mas, inclusive para captar recursos, né? Então, Ana Aurélia, esse impacto reputacional gerará praticamente uma queda total das arrecadações, né? O fluxo de caixa vai embora com essa crise reputacional aí que o Dr. Júlio comentou. Perdão, É realmente o caos, né? Pode decretar o fim de uma organização, né? Exatamente, exatamente. E seguindo aqui, então, os direitos dos titulares, nós iremos falar sobre eles porque são eles que vão trazer o risco de algum conflito entre a organização e o titular, tá? Os titulares, eles têm direitos bem determinados, tá? Isso não são oriundos só dessa lei, eles já vêm desde a Constituição Federal, o Código do Consumidor também tem vários elementos de proteção dos dados pessoais, mas essa lei, ela vem apontar eles de forma mais clara, tá? Então, um dos direitos que o titular tem é a de saber se existe algum dado dele com vocês, né, com a organização. Né? Ele tem o direito de saber, então ele precisa ter a confirmação da existência de algum tipo de tratamento. E aí depois a gente vai ver que tratamento é tudo, tá? Tratamento é coletar, é armazenar, é acessar, tudo que você fizer com dados é considerado tratamento, porque é uma palavra bem abrangente, tá? O segundo direito que ele tem é o direito de acessar os dados. Então, você tem dados? Né? Ele enviou um e-mail para a organização. Vocês têm, que dados vocês têm? Eu tenho isso. Então eu quero acessar eles, quero saber tudo que vocês têm. Aí a organização deve estar preparada para fornecer o acesso ao titular. Tá? Então, e para isso existe uma pessoa que a lei também especificou, que é o encarregado de dados. Tá? Toda organização deverá ter um funcionário ou não, tá? Mas é uma pessoa certa, determinada, que se chama encarregado de dados pessoais, tá? Essa é a pessoa que o titular vai poder acessar. Quando chegar um titular lá e falar assim, eu quero saber quem que é o encarregado de dados, porque eu tenho uma pergunta para fazer para ele. Aí vocês têm que estar aptos a responder, é fulano de tal, entendeu? E aí, o titular tendo acesso ao encarregado, ele poderá
solicitar fazer qualquer um desses pedidos. O acesso, né, eu vou seguir aqui para o terceiro, que é ele identificando algum erro, ele pode pedir a correção, né, a atualização, ele pode pedir que esse dado seja anonimizado, né, a anonimização é o processo de você desvincular a informação com a pessoa, você não consegue saber de quem que ela é, tá? Então, o titular ele pode solicitar isso também para vocês, o que permite a associação também a utilizar os dados para fins de estatística, né? Porque quando você não tem nomes, você só tem estatística, né? Quantas pessoas são desse sexo, quantas pessoas que trabalham em tal área, essas coisas. Aí isso são dados anonimizados, tá? Ele pode pedir a portabilidade dos dados, que já isso é para os fornecedores de serviço, né? O titular, ao trocar de fornecedor, ele não precisa necessariamente passar os dados para o novo fornecedor. Ele pede a portabilidade, ou seja, a empresa que é hoje a fornecedora, ela transfere as informações para o novo fornecedor e apaga as informações que ele tem, entendeu? Então, a portabilidade consiste numa dupla operação, é você entregar e apagar, tá? O titular tem o direito de pedir isso também, então as organizações devem estar preparadas para atender esse pedido também. A eliminação dos dados, né, ele pode pedir a qualquer momento, né, mesmo ele tendo dado consentimento, que é uma outra parte que nós iremos explicar em seguida, né, o dado pessoal, ele pode ser coletado com consentimento, né, se a pessoa concorda, tudo bem, a organização pode coletar aquele dado e armazenar, mas ele pode revogar esse consentimento, ele pode voltar atrás, tá, então, isso é uma operação que às vezes as organizações podem não estar preparadas a atender, então ela precisa se inteirar desse processo também. Ele pode pedir para qualquer entidade pública e privada, né, ele tem o direito de saber se houve um compartilhamento dos dados dele, tá? E o compartilhamento é uma questão interessante, porque ele só pode ocorrer também com o consentimento, tá? Então, e ele pode ter dado consentimento e depois revogado. Então, veja que o compartilhamento de dados ele não é definitivo, o titular tem o direito também de solicitar aí o cancelamento desse consentimento. E, doutor Júlio, essa revogação, ela acaba criando um efeito cascata, né? Porque se eu tenho outras organizações que estão vinculadas a mim, eu tenho que garantir que qualquer ponto de contato com esse dado também respeite essa revogação. Por isso a importância de ter esse processo estruturado, né? Sim. Isso que é importante também, saber informar ao titular para quem você compartilhou, porque o titular ele tem o direito de também se dirigir a quem recebeu aquela informação e pedir também a eliminação, se ele quiser, né? Então, veja que a importância de se ter registrado, né, a organização tem que ter esse controle de saber com quem ela compartilhou, porque além dela precisar de uma autorização expressa para isso, ela tem que estar apta a informar ao titular com quem, e em que circunstâncias e quais dados ela compartilhou, tá? A informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Uma das características dessa lei também traz o direito do titular de ser informado. Veja que ela tem um caráter educativo, né? O titular, ele deve ser informado, as organizações, eles também devem estar aptas a informar o titular sobre os direitos que ele tem, sobre os dados dele. Mesmo que ele não saiba, a organização tem que demonstrar isso, que ela explicou, que ela informou os direitos que ele tem e
e oferecer os caminhos para que ele possa manifestar os direitos dele e as vontades com a autodeterminação afirmativa, né, informativa, né, sobre os dados dele. E, por fim, ele pode revogar o consentimento, que eu já falei, né, a qualquer momento. Então, veja que essas questões, elas podem trazer muitos conflitos para as organizações. Então, esses são mais 9 motivos aí para que nos preparemos melhor aí para a vigência dessa lei. Lembrando que esses direitos são atinentes a nós, né? Unidade de carbono, pessoas naturais ou pessoas físicas. Então, essa lei interessa sobremaneira a nós, enquanto consumidores, enquanto titulares desses dados pessoais. Então, nós poderíamos acionar protegendo esses nossos direitos, tá? Então, nós nos posicionamos como pessoa natural ou como gestores, ou como consultores, ou como técnicos, né, do direito, do serviço social, ou da contabilidade, enfim, é importante, nós temos aí papéis duplos nesse sentido, tá? Mas vamos seguir, né, doutor Júlio? Tá, isso, pode seguir. Tá animado. Bom, nós já falamos sobre essa lâmina, sobre esse slide, que devemos estar em compliance, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, por conta até de uma exigência dos nossos clientes. Então, quando você acessa um site, um e-commerce, esses termos devem ser revisitados, os termos de uso, isso que o doutor Júlio explicou, tem que ser de forma específica. E a questão do consentimento ou não consentimento. A lei trata as exceções para o consentimento ou as exigências, tá? Então é nesse sentido. E no caso das organizações da sociedade civil, nem o investidor social colocará os seus recursos numa OSC se não tiver a garantia que ela observa a Lei Geral de Proteção de Dados, porque pode atrair uma má reputação, inclusive enquanto investidor social. O seu logotipo será arrastado por um incidente de um vazamento, enfim, uma infração nesse sentido. Então, vejam que o sistema todo, como o doutor Júlio alertou, ele trabalhará de forma praticamente simultânea, razão porque nós temos que nos ocupar dessa lei. Mas vamos à próxima lâmina, por favor. Tanto é que, o que acontece? Nós já temos, antes da entrada em vigor da lei, da vigência total dela, nós já temos casos concretos, ação civil pública, ação contra banco e também multas do PROCON. Doutor Júlio, por favor, comente em relação a essas multas também para nós. Sim, veja que os impactos, né, da proteção de dados pessoais não dependem só da vigência dessa nova lei, tá? O nosso ordenamento jurídico já concedia proteção a esses direitos. E existem várias decisões judiciais que comprovam isso, né? O próprio PROCON já aplicou várias multas a empresas de tecnologia, até empresas que não são da área de tecnologia, imobiliárias, que às vezes obtêm listas, né, de pessoas separadas por perfil, por faixa de renda, né? Enfim, o PROCON já vinha aplicando multas nesse sentido, né? Existem ações civis públicas contra, aqui tem um caso específico, né, de uma empresa que compartilhava os dados que ela tinha com outra empresa sem avisar os titulares, tá? Então essa empresa ela foi condenada nesse caso, e também tem o caso emblemático de um banco, né, que tinha no contrato de adesão, e o contrato de adesão já é complicado por natureza, porque você não tem direito de discutir as cláusulas, né, você tem apenas que concordar, e esse contrato ele foi considerado abusivo no quesito do compartilhamento de dados, porque esse compartilhamento ele era obrigatório, então ou você aderia a ele, no caso acho que era um contrato de cartão de crédito, né, ou você não conseguiria fechar aquela negociação. Então, essa cláusula foi considerada, levando em consideração a Constituição e o Código de Defesa do Consumidor, foi considerada abusiva, né? Agora, com o advento dessa nova lei, esse risco vai aumentar e esse tipo de demanda judicial vai aumentar bastante, né, Cláudio? Sim. Bom, vamos para a próxima lâmina, por favor, Ana. Aqui nós chamamos a atenção, existe um projeto de lei no Congresso, o de número 5.762, 2019, que traz uma pesquisa bem interessante, né? É uma forma um indicador
como é que está a implantação, o olhar das empresas. No caso aqui nós vamos falar das empresas, nós não temos um estudo específico das OSCs, mas nesse estudo, nesse projeto de lei, diz assim, apenas 17% das empresas consultadas têm iniciativas concretas ou já implementadas. Então, se nós extrapolarmos esse número, nós estamos falando aí de mais de 820 mil OSCs, né? Então, nós temos aí uma infinidade de organizações que devem buscar fazer o seu diagnóstico e depois implementar um plano de ação. E nós não temos muito tempo. Se uma medida provisória não for convertida em lei, ela entra em vigor o mês que vem. Caso ela tenha sua conversão em lei, aí nós levaríamos essa data para maio do ano que vem. Portanto, na melhor hipótese, nós teríamos aí agosto, já estamos em agosto, né, praticamente, ó, agosto a dezembro e até maio. Então, são muitas ações que é exatamente a parte 2 do nosso plano de voo, né, doutor Júlio? Eu vi que perguntas já estão chegando, por favor, mandem mais perguntas, nós vamos reservar um tempo para respondê-las com mais tranquilidade. Então, o passo seguinte, Ana, é o que fazer, né? Agora que eu já imaginei essa catástrofe, né? Esse meteoro digital, esse impacto que pode ser bom ou não, né? Lembrando que o meteoro matou os dinossauros lá, segundo nós sabemos. Então, esse impacto digital, né? Esse meteoro digital pode ser uma oportunidade ou uma ameaça. Nós gostamos mais de entendê-lo como oportunidade de ter uma vantagem competitiva, oportunidade de proteger os dados dos seus associados, dos beneficiários dos serviços socioassistenciais, dos empregados. Então, nós vemos dessa forma, é uma oportunidade única de aprimoramento da gestão, evitando essa parte das sanções administrativas. Mas vamos lá, o que fazer? Doutor Júlio, temos aí mais um quadro, né, de uma forma bem didática, também com 4 motivos do que fazer, né? Mas vamos lá, doutor Júlio, nos ajude a clarear um pouco esse assunto do que fazer. Agora que eu sei que o meteoro pode ser perigoso, né? Vamos lá, o que eu tenho que fazer para não ser bombardeado com as sanções administrativas e outras razões? Sim, agora vamos passar para a parte prática, tá, desse nosso encontro. Inclusive, agora vocês podem enviar perguntas práticas também, porque vamos começar a falar de como se adequar, né? Qual é a forma e os passos para se atingir a conformidade e evitar esses riscos que a gente informou aqui no começo. Então, em primeiro lugar, o primeiro passo vocês já estão dando, que é conhecer, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, conhecer os direitos dos titulares, os direitos dos controladores, porque vocês, organizações da sociedade civil, vocês são controladores de dados, tá? Vocês têm a posse, vocês armazenam, vocês fazem tratamento, né, com os dados pessoais. Então, segundo a lei, vocês são considerados controladores de dados, tá? Aquelas pessoas com as quais, aqueles parceiros, né, com os quais vocês compartilham ou dão acesso, né, para executar algum trabalho para vocês, por exemplo, uma empresa de telemarketing que tem acesso à sua base de dados, base de doadores, né, para fazer ligações, né, em busca de doações, essa pessoa também tem um nome, ela não é o controlador é você, essa pessoa é o operador, tá? Então, esse contrato, ele tem que ser tem que ser redigido com muito cuidado, porque você tem que estar muito claro as responsabilidades de cada um quanto a alguma infração ou uso indevido dos dados pessoais dos titulares, tá? Então, o primeiro passo é conhecer a lei, o segundo passo é olhar no espelho, né? Vocês chegarem na sua empresa e tentar diagnosticar e entender a situação atual, porque não essa situação vai mudar, mas primeiro a gente precisa entender como que a situação está agora. Então, para isso, vocês devem fazer um mapeamento, né, de dados, que, no meu entender, e principalmente no caso das organizações da sociedade civil, a base de dados, né, a base de parceiros, né, o networking que vocês têm, a base de doadores, elas são
um patrimônio de vocês, é uma coisa que vem sendo construída, né, desde a fundação, né, da organização, né, e vem a cada ano sendo acumulada, e aquilo lá tem que ser cuidado como se fosse um patrimônio mesmo. Então, por isso que muitas pessoas chamam essa fase de inventário de dados, porque é realmente um inventário que você está fazendo, né? Então, você precisa saber quais são os dados que vocês fazem a coleta, né? De quem eles são, por quanto tempo vocês armazenam, aonde aonde essa informação é armazenada. Muito importante também é saber quem acessa, porque para uma eventual defesa judicial de algum vazamento de dados, você precisa estar apto a pelo menos responder como essa informação vazou, quem acessou, né? Então, para as finalidades legais, você tem que saber responder essa pergunta. E essa é uma pergunta difícil. Talvez seja a mais difícil de todas. Vocês vão me dizer aí nas perguntas qual vocês acham que é a mais complicada, tá? Porque tem organizações que guardam as informações numa tabela do Excel, né? E tem uma questão interessante, né, Cláudio, que são aquelas fichas em papel, né? Sim. A lei, ela chega ao ponto né, ela é bem clara nesse ponto. Inclusive, essas informações que estão em papel, elas também estão sujeitas a essa mesma lei. Observância tá? da lei. Então, exatamente. Então, e como você vai poder responder para um titular, quem tem acesso àquele, né, aquele arquivo em papel, né? Pode ficar a impressão de que a LGPD trata só de meios digitais, Isso, né? exatamente. Porque É um engano. ela veio nesse momento, mas aquela listinha de pessoas que compraram no bazar e que a gente vai mandar uma cartinha de agradecimento, né? Naquele fichário, naquele caderninho também são dados sensíveis. Aquela data de nascimento que você coleta para mandar um parabéns, um cartão de parabéns, tudo isso está sujeito ao consentimento da pessoa, né? Desde que, claro, que o consentimento para a coleta dos dados não é, vamos dizer assim, não é todo dado que necessita do consentimento, né? É claro que existem razões nas quais você pode efetuar a coleta que você não precisa do consentimento, a gente vai falar um pouquinho mais adiante aí, tá? Mas vamos lá, doutor Júlio, estamos já... o tempo passa muito rápido, né? Nós estamos em 40 e poucos minutos, então é uma proposta de metodologia, conhecer a LGPD, então tem que dar uma lida, tem que ler a lei, fazer o diagnóstico e também implementar ações efetivas. E agora nós vamos falar... pode ser, Ana Aurélia, por favor. Pode seguir. Para você ter sucesso, como pessoa e como organização, você tem que ter conhecimento. Exatamente o foco do Instituto GESC, gestão desse conhecimento em prol, né, no caso da proteção da gestão da própria OSC. Então, o terceiro setor ele já faz o que faz porque tem paixão, tem empenho, tem compromisso, tem energia, tem uma rede de contatos fantástica, mas se não tiver conhecimento, poderá ser conduzido sob vara, né? Vara tributária, vara do trabalho, ou um novo ente que está nascendo, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é muito bem-vindo o conhecimento jurídico de LGPD, conhecimento de tecnologia da informação e comunicação. Nós sabemos que entrou uma pergunta aí, se convém ter um comitê, um grupo de trabalho que trate desse tema. Sem dúvida, já respondendo a essa pergunta, sim, você deve criar um grupo de trabalho com o pessoal de TI, o pessoal do jurídico. É um trabalho multidisciplinar, não é voo para um piloto só, tá? É necessário um grupo de trabalho, porque ele vai permear toda a organização. E conhecimento é sucesso. E o desconhecimento é insucesso. Simples assim. Por favor, Ana. E quais são o que eu tenho que fazer? Quais são as etapas, tá? Então, nós colocamos aí 2 etapas, o doutor Júlio já comentou. É um diagnóstico, ao final desse trabalho, normalmente é um relatório, fazendo o levantamento das informações, etc. Nós vamos explicar um pouquinho, muito rapidamente, essa metodologia, e depois esse plano de ação, né? É o plano de voo para implementar a LGPD. Pode seguir, por favor.
Em relação à etapa 1, de uma forma muito rápida, nós lutamos sempre contra o tempo, é fazer o levantamento dos tipos de dados. São dados pessoais ou são dados pessoais e sensíveis? Então, precisa entender o conceito de dados pessoais sensíveis. Quais são os dados em relação ao colaborador, né, o empregado, no nosso caso das OSC, do voluntário, dos doadores. Olha só, quantos dados nós coletamos numa planilha em papel, como disse a Ana, ou numa planilha eletrônica. Nós não damos conta, né? Nós estávamos habituados à cultura do máximo. Vamos coletar o máximo de informação, porque um dia podemos precisar. Hoje, acho que inverter um pouco essa lógica, vamos já... Eu preciso desses dados? Não, isso aqui eu não quero manusear dados que podem oferecer um risco para nós. Então, na etapa 1, ponto 1, é fazer o levantamento desse tipo de dado. Quem são os titulares desses dados, né? Conforme nós comentamos. Posso só dar por favor. Complementar um pouquinho aqui, Cláudio? Sim, claro. Esse é o primeiro passo, tá? Vocês vão chegar no escritório de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar realmente responder a essas perguntas, tá? Quem é esse titular de dado? Ele se classifica em... Ele é um fornecedor? Porque para o fornecedor você não precisa coletar todos os dados que você pode, você tem informações específicas. Ele é um colaborador? É importante você estar apto a identificar que tipo de titular ele é, porque para cada um você vai ter uma justificativa legal, ela está estipulada lá na lei, para realizar a coleta e o tratamento desses dados. Então, é importante entender o perfil dele, tá? Então, aqui na apresentação nós colocamos 5 perfis, né? Ele é um fornecedor, um colaborador, um cliente, um doador ou um usuário da organização, né, Cláudio? Então, assim, sim, é importante responder essa pergunta, e aí vocês devem também identificar quais dados vocês coletam, aonde eles são armazenados, mas isso está nos próximos passos aí, né, Cláudio? Não quero atravessar, aí pode seguir. Sim. Não, tudo bem, tranquilo. É só uma sugestão, é claro que essa metodologia você tem que fazer as adaptações, essa vestimenta metodológica conforme o perfil da organização, enfim, tem que ser algo sob medida. Número 2, fazer o levantamento, doutor Júlio, das condutas da organização, né? Significa o seguinte, qual a finalidade, o nível de segurança, o compartilhamento, o local, quais são as condutas? Então, tem todas as políticas de gestão nesse sentido. E no passo 3 da etapa 1, nós estamos na etapa 1, passo 3, fazer o levantamento da origem desses dados, né? Nós coletamos diretamente, eles vêm de bancos de dados de outras organizações, isso aqui nós estaríamos especificamente pensando aí um pouquinho na captação de recursos, banco de dados. Aliás, tem até uma pergunta aqui, Júlio, o que acontece com os clientes que cadastraram antes de 8 de 2020? Em relação a banco de dados já existentes, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não disciplinou esse assunto, mas se você for lá no artigo 63 da lei vigente, ela diz que terá uma adequação progressiva dos bancos de dados já existentes. Então, significa o quê? Nós precisamos ficar de olho nas normas, nas resoluções, nas portarias, nas instruções de quem fiscalizará e implementará essa lei no âmbito nacional, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? O que eu acredito que irá acontecer é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados irá... É um chute, tá? Mas eu acredito que vale a pena a gente se preparar para isso. Ela orientará as organizações a informar a todos os titulares, tá? Informar de forma ativa mesmo, de entrar em contato com o titular e falar assim, olha, eu tenho dados, eu armazeno dados de vocês, né? Tem alguns dados aqui que são de interesse para o objeto social da nossa organização, né? Nós gostaríamos de continuar com eles. Vai ser uma venda, uma negociação, sabe? Vocês devem se preparar para esse momento, tá? No momento não há... agora, imediatamente, não existe esse risco, mas acredito que em algum momento nós teremos que buscar ativamente o consentimento e informar os titulares que vocês têm dados pessoais deles.
E aí a importância de todo mundo saber do que está falando dentro da organização, né? Porque eu imagino alguém sendo contatado, falando, olha, nós temos dados seus e gostaríamos de manter, né? Com certeza vai gerar uma série de dúvidas e a organização tem que estar preparada para esclarecer essas dúvidas, né? Que seria o encarregado, que é o canal de comunicação entre o controlador, que no nosso caso seriam as OSCs, como o doutor Júlio comentou, e também esse canal com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a instância administrativa de fiscalização para o cumprimento dessa lei é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é indispensável já ir pensando no encarregado de proteção de dados. Agora, voltando ao passo 4 da etapa 1, né? Nós estamos na etapa 1 ainda, olha quantas providências você tem que fazer. Levantar, como disse o doutor Júlio, quem são os titulares dos dados e se eu necessito do consentimento ou não, tá? Então, tem aí um mapeamento bem interessante. E no passo 5, levantar as ferramentas de segurança que eu tenho para assegurar a não ocorrência desses incidentes, desses vazamentos, né? Na verdade, nesse sentido. Então, isso tem a ver com o pessoal de tecnologia da informação e comunicação também, revisitar esses procedimentos nesse sentido, para garantir o sigilo e a proteção desses dados. E, por fim, desenvolver esse mapa de risco da organização. Então, uma série de providências, uma ação multidisciplinar. É claro que, como o tempo é escasso aqui, nós comentamos assim como passos lógicos. Agora, o passo número 1, que você pode começar amanhã, exatamente esse mapa, né? Doutor Júlio comentou no passo número 1. Mas vamos para o passo 2, doutor Júlio. Vamos Sim, lá. Só antes de passar, pode voltar, só para eu complementar uma fala do Cláudio. Né, quando a gente fala em ferramentas de segurança contra ataques, né, a gente passa talvez uma impressão de que o risco está lá fora e ele, né, de fora para dentro, né, são pessoas de fora querendo pegar as informações que vocês armazenam. Mas, às vezes, o risco ele está dentro da sua organização, sabe? Às vezes é um funcionário, né? Às vezes é um colaborador, às vezes é um diretor, né? Que tem a intenção no futuro de abrir de fundar uma associação mais ou menos com o mesmo objeto, então aquele banco de dados atenderia esse perfil. Então, veja que a ameaça ela não vem só de fora, tá? Às vezes a ameaça vem de dentro, e por isso é importante o passo 5 e vocês observarem e escolherem as ferramentas de segurança apropriadas para que vocês possam ter esse controle, e às vezes, né, Cláudio, às vezes até uma alteração no estatuto, né, de como que isso será tratado, né, pela organização, isso registrado em ata e tudo mais, vocês terão que decidir qual será o procedimento interno de vocês para o acesso e o tratamento desse banco de dados aí, que é o patrimônio da organização. Pode seguir. Na etapa 2 nós vamos falar desses documentos, né? Porque nós já fizemos o diagnóstico, agora vamos para assegurar a conformidade, a parte da implementação, ok? Então são dicas práticas, são roteiros práticos. E agora, o que eu tenho que fazer? Já sei do risco da lei, o que eu tenho que fazer nesse momento que nós estamos? Então, a etapa 2, passo 1, enquadrar o tratamento desses dados. Eu preciso do consentimento? Qual é a base legal? É para atender um contrato? É para atender uma regulação? Por exemplo, você tem obrigações para atender a Lei 12.101, que é a lei do SEBAS, você tem leis que tratam do marco regulatório das parcerias, que tangencia também a Lei de Acesso à Informação, enfim, você tem que fazer esse modelo. Qual é a base legal para eu tratar esses dados, né? Enfim, o legítimo interesse, a lei estabelece as condições, inclusive para a exigência de consentimento ou não, ok? Número 2, eu tenho que revisar os documentos internos. Eu tenho que revisar o código de conduta, tem até uma pergunta em relação a isso. Eu tenho que revisar os contratos de trabalho, talvez com aditivos. Eu tenho que visitar e revisitar o regulamento interno de trabalho, as relações com os associados também, contratos de voluntariado, você não capta, não coleta dados de voluntários, né? Então você tem que deixar isso claro, porque ele também é um titular. Olha que interessante. A política de segurança da informação. Aliás, tem uma pergunta aqui que diz assim: os termos de aceite no site, eles estão abaixo da legislação? Sim, é uma lei federal, de observância federal. Então, pelo princípio da hierarquia das normas, as leis, né, você tem Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária,
depois você tem portarias, decretos, etc. E as normas internas têm que estar em harmonia com esse sistema todo. Portanto, já respondendo uma pergunta aí, essas políticas e esses documentos não estão acima da lei, pelo contrário, estão abaixo da lei. Portanto, merecem uma revisão. Aí já pulo para o passo 3, revisar os demais documentos da organização, os termos de doação, políticas de privacidade do site, termos de uso do site. Mas só capturo só um pouquinho de informação. Não sei, tem que dar uma olhadinha quais são as informações. Então, provavelmente, aliás, com certeza, nós vamos ter que revisitar os sites, né, onde nós coletamos informações, né, doutor Júlio? Os formulários de preenchimento, tanto digitais quanto em formulário papel, tá? Como a Ana comentou. E, por fim, revisar os documentos com fornecedores e parceiros, que é outra pergunta que já fizeram aqui, tá? Então, seus fornecedores de soluções na nuvem ou não na nuvem, os softwares, enfim, todas as licenças de uso, você tem que revisitar. Um monte de aditivos serão criados, com certeza. As autorizações, as políticas de acesso, questão de senha, olha, tem um trabalho infindável, por isso que nós comentamos que o tempo é escasso. Doutor Júlio, por favor, seus complementos também em relação a isso. Sim, com relação aos fornecedores, né, isso é uma... eu vou contar um caso prático aqui para vocês entenderem da onde vem a minha convicção de que é o próprio mercado que irá acelerar a adoção de conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando você exige de um fornecedor, né, ou que ele se adeque, esse fornecedor ele tem outros fornecedores também, né? Então, ele precisa, isso gera uma adequação em cascata, né? Assim, exponencial, na verdade, né? E o contrato, e se você precisa atualizar esse contrato, né? Aí você vai despertar para a necessidade de se revisar todos os contratos que você tem com todos os seus fornecedores, porque nenhum deles tem uma cláusula que fala, que rege o tratamento de dados pessoais, que podem... isso deve ser estabelecida uma multa em caso de violação, alguma coisa, para que a responsabilização civil possa chegar a realmente quem efetuou a falta, a infração nesse caso, né? Então, o que o Cláudio falou aqui é muito importante, né? A revisão dos documentos internos, né? E também dos documentos externos, documentos da organização para com todos os seus parceiros. Então, veja que é uma tarefa vocês têm muita lição de casa para fazer aí, viu? Exatamente. Mas vamos seguindo então aí, né? Essa é só uma proposta de metodologia, e aí nós listamos o público estratégico, tá? Imaginando aí aonde eu capturo dados, aonde eu coleto dados. Então, os investidores sociais, os clientes, né? Você tem escolas filantrópicas, né? Chamadas filantrópicas, que têm dados de alunos, tem dados de bolsistas, você tem fornecedores, você tem empregados, você tem parceiros estratégicos, você tem voluntários, beneficiários e os próprios associados. Então, é um universo gigante que você tem que mapear. Bom, segue, por favor, Ana. Mas e o que mais, Cláudio, que eu tenho que fazer? Nós estamos tratando de uma nova cultura da privacidade. Antes nós capturávamos todos os dados, hoje vamos pensar se nós precisamos desses dados, tá? Então essa cultura da privacidade, da proteção de dados, deve vir da alta administração, senão esse grupo de trabalho naufraga muito rapidamente, é multidisciplinar, permeará toda a organização, então nós precisamos também de um programa de treinamento, cuidar do peopleware. Se as pessoas não entenderem o impacto disso, a importância disso, né? Aquele passeio com o pendrive, com a lista lá dos bolsistas, ou PCDs também, olha só o estrago, né? E-mail gratuito também, com cláusula de que não garante privacidade, né? Enfim, olha só, planilha Excel, né? Um perigo, se você não tem controle nenhum, né? Fica passeando aí na nuvem, esse negócio de nuvem aí pode cair um raio na sua cabeça, né? Então é importante um programa de treinamento e, por fim, nessa parte 2, acabando aí o plano de voo 2, por favor, Ana Aurélia, o que nós temos que fazer? É o ciclo PDCA da administração, localizar os problemas, ter um plano executar um plano de ação, acompanhar se nós estamos atendendo ou não, e correção em cima do que foi planejado na etapa 2, tá? Assim, muito rapidamente. Doutor Júlio, vamos para o 3 ou quer comentar algo mais? Pode seguir. Vamos seguir? Então, plano de voo,
terceira parte da viagem, né? O que é LGPD? Nós comentamos as nossas impressões em relação a esse assunto, agora nós vamos fundamentar, né? Coisa de advogado. Mas qual o fundamento jurídico, doutor Júlio? Aonde que está escrito isso? Então nós vamos falar um pouquinho agora, uma pegada mais jurídica, sem o juridiquês. Tem uma lei que diz que você não pode alegar ignorância dessa lei para não cumpri-la. Ah, Cláudio, eu não sei da lei, não participei do evento do IGESC, então estou tranquilo porque não tenho que cumprir. Lamento, a postura do avestruz não é bem-vinda. Tem uma lei que diz que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não conhece, tá? Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Publicou no Diário Oficial, está valendo 45 dias depois. No caso, a lei de 2018, ela teve um período para adaptação, que nós chamamos de vacatio legis, de 2 anos, que já praticamente está encerrando. Nós temos 2 outras leis que alteraram esses prazos que nós vamos comentar. Por favor, Ana Aurélia, acelerando um pouquinho aqui, doutor Júlio. Sim, Marco legal, as leis, elas refletem em relação ao estatuto, nós já sabemos, seu estatuto deve observar as leis. A mobilização de recursos também, agora vai puxar um pouquinho a Lei Geral de Proteção de Dados. A gestão da tecnologia da informação e comunicação vai observar as leis. Nós estamos aqui diante da gestão da informação, da governança de dados, da segurança da informação, da proteção dos dados. Então, por favor, a próxima lâmina, falar um pouquinho das leis que você deve ler para entender. É a Lei 13.709 de 2018, ela foi alterada pela medida provisória 869 de dezembro de 2018, que se converteu na Lei 13.853. E agora nós temos a lei com essas alterações e a medida provisória, que nós estamos aguardando a conversão dela em lei ou não, depende do Congresso. Se não for convertida em lei, entra em vigor a partir do mês que vem, agosto de 2020. Ser convertida em lei, que tem uma grande chance, maio do ano que vem, a maioria dos artigos da lei. Então é importante você ter essa questão do tempo também, né? Mas quando é que eu tenho que fazer isso? Anteontem, né? Eu não fiz ainda, então comece, volte para a etapa 2, né? Gamificando o negócio, fala, caramba, deixa eu me preocupar com isso, né? Por favor. Em relação aos prazos, então são esses. O primeiro prazo que nós temos na lei, até 28 de dezembro de 2018, foi instituída a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Então, o primeiro prazo da lei. O segundo prazo, as sanções, aí é uma boa notícia, passam a valer a partir de agosto de 2021. Mas como o doutor Júlio já comentou, independente das sanções administrativas da lei para agosto de 2021, os tribunais e o PROCON já têm aplicado os princípios da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, você já está atrasado. E, por fim, conforme nós comentamos, hoje está em vigência a medida provisória 959, que estende os demais artigos para maio de 2021. Se ela não for convertida em lei, vale a partir de agosto essa lei, tá bom? Pode seguir, por favor. Quais são os capítulos dessa lei, Cláudio? Então, nós temos aí 10 capítulos, mais de 65 artigos que você tem que estudar, e daqui a pouco nós vamos esclarecer o que é esse negócio de tratamento de dados, né? Porque está um pouco distante de nós, né? Tratamento, mas eu não faço tratamento de dados, né? Eu não sou médico digital. Opa, peraí, nós vamos já esclarecer esse assunto, minimizando esse impacto da Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor Júlio comentou aí no inciso 3, aliás, no capítulo 3, os direitos do titular. Então, agora nós estamos fazendo o feche entre o plano de voo 1, parte 1 da viagem, parte 2 e a legislação, tá? Dos tratamentos de dados pelo poder público. Então, a administração pública também tem que observar essa lei. Nós temos exceções, tá? Não vamos tratar esse assunto aqui, por isso a leitura é importante. A transferência internacional de dados. Tem perguntas entrando aqui de transferência internacional de dados, né? Mas se a base é aqui, como é que é esse negócio? Então, nós vamos comentar rapidamente. Quem seriam os agentes de tratamento de dados pessoais? Quais são as pessoas envolvidas nesse assunto? Fala da fiscalização, falamos de boas práticas também, essa lei, e disposições finais transitórias. Então, são mais de 60 artigos para você se deliciar. Mas vamos lá, vamos passar para o próximo, né? Mergulhando agora na lei, doutor Júlio, no helicóptero bem acelerado, tá? Quem seriam, o que seria tratamento de dados? Essa lei dispõe de tratamento de dados, inclusive de meios digitais. Opa, sinal de alerta. Não quer dizer só meios digitais. Então, se eu capturo lá a ficha de interesse ao programa de voluntariado, lá na prancheta, lá na recepção da minha organização, a lei vale também, tá? Por isso que nós grifamos, inclusive nos meios digitais. Não significa só nos meios digitais. Ela busca proteger os dados da pessoa natural. Vejam bem, não protege dados de pessoas jurídicas, ok? A proteção de pessoa natural, ou pessoa física, como nós conhecemos, como a Receita nos chama. E busca proteger os direitos da liberdade e privacidade, ok?
Essas normas são de interesse nacional e devem ser observadas se os dados tiverem tratamento no Brasil. Eu estou fora do Brasil, mas estou tratando dados, coletando os dados do Brasil, vale a lei. É já uma pergunta que entrou aqui que já estou respondendo. Muito bem, próxima lâmina. Artigo 2º dessa lei. Também, quais são os fundamentos dessa lei? Dr. Júlio comentou sobre a autodeterminação informativa. Muito importante isso. Eu, pessoa natural, tenho o direito de autodeterminar aonde os meus dados estarão e que forma estarão, tá? É nesse sentido a autodeterminação informativa. Defesa do consumidor também. Então, esses são os fundamentos da lei. Não existem incisos gratuitos aqui, cada um tem uma razão, são fundamentos e princípios também que devem ser observados. Mas, doutor Júlio, vamos para o próximo slide, por favor, comenta o que é esse negócio de tratamento aí para nós, por favor. Sim, é o que eu havia iniciado a explicação lá atrás. O tratamento é praticamente qualquer coisa que vocês façam com os dados pessoais. Quer ver, ó? Vamos ver como está na lei e vocês me falam se alguma coisa ficou de fora. Ó, a coleta, a produção, a recepção, a classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, enfim, tudo, qualquer coisa que você for realizar com o dado pessoal é considerado uma operação de tratamento, tá? Então, veja que é bem abrangente e não escapa nada, tá? Então, veja que a importância aí, né, Cláudio, da adequação com essa norma aí. E são 15 verbos de ação, então você está pego em um dos 15 verbos, raramente ficará fora disso, tá? Por favor, vamos lá. Tem um monte de perguntas, Júlio, esse negócio está ficando animado aqui, vamos lá. Pessoal, aí também, doutor Júlio, você quer comentar essa parte, por favor? Sim, é importante a gente partir para essa questão dos conceitos, né? O que é o dado pessoal? Porque nós estamos falando de dado pessoal, né? A gente já está aqui há 1 hora, mas a gente não explicou o que é dado pessoal, tá? Então, o dado pessoal é qualquer informação relacionada à pessoa natural, tá? Então, veja que aquele conceito de o corpo eletrônico, né? O corpo digital, né? Ela ela se encaixa nesse conceito, né? Que é um dado, tudo que emana de você, qualquer informação que é relacionada com você, é um dado pessoal. E os dados pessoais, eles têm uma categoria a mais, que é o dado pessoal sensível, tá? E por que ele é sensível? Porque ele diz, ele consegue detalhar um pouco mais o que você é, sabe? Ele consegue te individualizar num nível mais profundo. Então, veja que um dado pessoal sensível são informações sobre origem racial, convicção religiosa, opinião política. Então, vejam que vocês, e acredito que muitas organizações da sociedade civil são fundações, tem, enfim, relação com alguma religião, né? Então, automaticamente vocês já estão lidando aí com dados pessoais sensíveis, né? E esses dados, eles merecem uma proteção a mais, porque elas conseguem detalhar com maior profundidade a sua personalidade, né? E isso pode ser usado contra você, né? E você tem que ter o direito de controlar quem sabe essas coisas sobre você. Eu quero saber, eu quero que, por exemplo, que a minha religião é uma questão muito pessoal, eu não quero que ninguém saiba, mesmo por questão de divergência, de doutrina, alguma coisa, opinião política, por exemplo, sindicalização, ponto de vista filosófico, político, os dados de saúde, né? Os dados biométricos, né? Então, veja que o dado pessoal, ele se divide em dois, o dado pessoal normal, vamos dizer assim, e o dado pessoal sensível, que é aquele que te individualiza num nível mais profundo. Muito bem. Doutor Júlio, vou aproveitar, eu estou tentando responder algumas perguntas aqui durante a fala, né? Tem uma pergunta aqui da Eliane Miada que fala sobre a divulgação de dados, né, para atender a Lei Pelé, etc. Então, a lei, ela trata das exceções. Nós vamos, daqui a pouquinho, apresentar a questão do consentimento de uma forma muito rápida, tá? Vamos seguir, então, por favor, Ana.
Em relação a esse ponto é fundamental. Quem seriam as pessoas que têm que gerir, têm que administrar esses dados pessoais? Então, doutor Júlio, vamos lá, né? Vamos explicar isso aí. Você começa, você quer estar animado para falar? Eu sei que ele gosta dessa parte, tá? Por isso que a gente já está dividindo aqui. Nós já fizemos outros eventos, então criou uma sinergia entre nós dois aqui, tá? Júlio, por favor. Sim, o aprendizado passa pela parte de você categorizar as coisas, né? Então, veja que as pessoas aqui são categorizadas, né, em 4 partes aqui, né? Então, a gente tem aqui o titular, que eu já expliquei, que é a pessoa natural, né? Que é a pessoa que tem da qual os dados serão tratados. O controlador, que são vocês, as organizações da sociedade civil, e pessoas físicas, tá? Porque não é só a pessoa jurídica, né, que está sujeita a conformidade com a lei, as pessoas físicas que fazem qualquer operação de tratamento também. O operador, que é aquele que faz alguma operação em nome do controlador, né? Isso, algum tratamento, né, em seu nome, e o encarregado, que é aquela pessoa que você vai determinar, né, você vai individualizar ela tem nome e tudo mais, quando alguém procurar o encarregado, você tem que estar apto a informar quem que é, e o encarregado, ele justamente faz esse meio de campo entre o titular e o controlador. Tá? Ele traz as demandas do titular e depois ele responde as demandas ele traz as demandas para o controlador, né? Fala assim, olha, o titular precisa dessa informação, o controlador autoriza, e o encarregado, então, informa ao titular tudo aquilo que ele precisa a respeito de seus dados pessoais. Vou dar um exemplo aqui, Júlio, me permita, para nós OSCs, né? Quem seria o titular de dados? O associado, o beneficiário, o voluntário, né? Para nós OSCs, trazendo aí para nós. Quem seria o controlador? A própria OSC, como o doutor Júlio comentou. Quem seria o operador? Aquela empresa que faz a gestão do banco de dados para captação de recursos, por exemplo. O seu pessoal da equipe técnica, Luciana, que acabou de captar os dados aí de quem está nesse webinar. A lei não diz, mas é um webinar só. A lei não diz que é um webinar só, tá? Você acabou de coletar dados daqueles verbos, então deveria ter a questão do o que nós vamos fazer com esses dados. Depois nós vamos vender esse banco de dados, ó, tá? Tem que avisar o titular se a lei já estivesse em vigência, enfim, nós temos que até adaptar. Então é nesse sentido, e a lei, daqui a pouco nós vamos comentar nisso. O encarregado seria aquela pessoa que serviria como canal de comunicação da OSC com o titular de dados, com o associado ou mesmo com usuário ou beneficiário, e também se reportaria à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Olha só, quantas providências nós temos que tomar. Tudo isso deve caminhar lá dentro do site, né? Fale com o DPO, tem que estar, o encarregado tem que estar lá dentro, tá? Para fins aí do estudo de vocês às vezes vão buscar informações sobre o encarregado, sobre treinamento para encarregado, né? Uma palavra que é muito utilizada é a DPO, né? Que é Data Protection Officer. É chique. Muita gente vai querer ser DPO. Né? E muita gente já está se qualificando para atuar como DPO, como encarregado, porque a demanda vai surgir de forma repentina no mercado, né? E haverão poucos profissionais aptos e com intimidade aí com essa atividade. Então, uma das oportunidades está aí com relação ao encarregado de dados pessoais. Então, por favor, a próxima lâmina, como o doutor Júlio disse, é uma das profissões mais cobiçadas e valorizadas daqui para frente, tá? Então, nós estamos escolhendo lá no IGESC, né? Quem vai ser o nosso DPO. Então, na sua OSC, já vai pensando lá se vai entrar nas atribuições de alguém, de algum diretor. Então, precisa já começar esse DPO estudar a lei, tá? Então, é o que fala exatamente essa parte. Pode seguir, por favor. Em relação à aplicação da lei no território brasileiro, é importante dizer o seguinte: qualquer operação de tratamento de dados realizado por pessoa natural ou pessoa jurídica, se for no território nacional, aplica-se a Lei Geral de Proteção de Dados, não importa onde você esteja, tá? Mesmo fora do Brasil. Então, nós estamos falando aí da aplicação da lei em relação à territorialidade, tá? Então, nesse sentido, então é importante quem tem transações fora do país observar o que fala da aplicação
em território, tá? Não vamos estender muito esse assunto, a maioria, as OSS que nós estamos, público do nosso encontro, refere-se ao território brasileiro, mas a lei estabelece essas condições. Por favor, Ana. Bom, aí é muito importante essa lâmina também, que fala das hipóteses para tratamento de dados. O Dr. Júlio comentou sobre o consentimento, mas a lei, já respondendo uma pergunta, que eu estou de olho aqui na pergunta, ela excetua, nem todo tratamento de dados necessita de consentimento. Então, tem uma pergunta que foi colocada ali, eu vou responder a pergunta utilizando esse inciso, que é o artigo 7º da lei, que fala assim, uma das hipóteses de tratamento de dados será pela administração pública e para tratamento e uso compartilhado de dados, o Dr. Júlio comentou sobre isso, necessários à execução de políticas públicas. Então, para tratamento de dados, para atender políticas públicas pela administração pública e atender que estão em leis e regulamentos, então vale aí marco regulatório, vale a Lei Pelé, outras leis que já estabelecem isso, que estejam respaldadas em contratos, convênios, ou os instrumentos congêneres, aí você tem termos de colaboração, termos de fomento, etc, etc. Faço uma ressalva, as prefeituras, a própria União e o Estado estão criando também em relação como eles enxergam a Lei Geral de Proteção de Dados. Então é importante procurar o gestor daquela parceria e verificar como é que eles estão tratando isso para ajustes em relação que você tem que fazer nessa parceria celebrada que desembocará o ano que vem, tá? Então, primeira dica, é uma exceção da lei que fala da publicização desses dados, como nós falamos, ela tem tangencia a lei de acesso à informação e os regramentos específicos do marco regulatório e demais leis de incentivo e benefício fiscal. Mas tem que ir lá perguntar, tem que bater na porta e falar, bom, como é que eu faço? Porque senão você pode ter uma sanção administrativa aí se não tiver o fundamento legal, como nós colocamos lá na parte do diagnóstico e na implementação, tá? Doutor Júlio, vamos comentar rapidamente, então, essa lâmina, pode ser? Sim, então vamos lá. A execução do contrato, né? Veja que aqui estão elencadas todas as razões pelas quais você pode efetuar o tratamento de dados. Por isso que lá atrás, lá atrás não, para vocês é amanhã, é o que vocês vão fazer amanhã, é o mapeamento de dados, né? Vocês vão elencar e levantar os dados que vocês estão coletando. Esse é um exercício que talvez vocês precisam de alguma orientação, mas você precisa tentar identificar qual linha dessa aqui justifica o tratamento de dado que você está efetuando. Por exemplo, eu preciso coletar o RG de um usuário da organização, né? Veja que isso se encaixaria em qual desses itens, né? Seria os dados dele de endereço, por exemplo, seria um meio de viabilizar a prestação, que a prestação de serviços, né? O benefício que a organização se propõe a dar, né? Então, veja que é uma justificativa que se justifica a coleta daquele dado, porque sem aquele dado você não consegue atuar, né? Você não consegue entregar o que aquela pessoa precisa, a assistência, né? Isso impediria a assistência, né? O objetivo da relação. Então, por isso que é muito importante elencar quais dados vocês estão coletados, porque cada um deles você deverá ter uma justificativa entre essas que estão aqui, né, Cláudio? Perfeito, Júlio. Júlio, vamos lá que nós já estamos estourando o tempo, né? Em relação ao consentimento, é uma palavra-chave quando tratamos de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, manifestação livre, inequívoca, informada. Então, os termos de uso, os cliques que você dá, vão ter que ser reajustados, tá? Você vai ter que pedir de forma explícita. Vai ter um monte de cliques lá que ele adere ou não adere, tá? Então, essa é uma mudança já que vai impactar lá nos seus formulários, tá bom? Pode seguir, por favor. E se você trata dados de crianças e adolescentes, tem um regramento especial também. Não vamos comentar, tem que ser público, etc, etc. É só um alerta. E se você manuseia dados sensíveis, como nós colocamos, é nesse sentido. Pode seguir, por favor, Ana. E quem fiscalizará isso? Já falamos, né, doutor Júlio? É a Autoridade Nacional
de proteção de dados que está sendo implementada. Nós falamos daquele prazo de dezembro lá de 2018. Então, ficar um olho no gato e outro no peixe, né? Então, no caso, aí o gato é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem que ficar de olho nesse sentido. Tem os hiperlinks que nós deixamos, tem um projeto de lei que interessa a nós, pode seguir, por favor, as organizações da sociedade civil, que é uma tentativa de exclusão das exceções previstas naquele rol lá de hipóteses, tá? Então, dê uma olhadinha nesse projeto de lei, não sabemos o que acontecerá com esse projeto de lei, mas houve uma inclusão aí, um tratamento sobre entidades filantrópicas, tá? Vamos lá. Banco de dados anteriores, nós já falamos, é o artigo 63, uma adaptação progressiva, o doutor Júlio já deu o parecer dele, que deve buscar o consentimento, né? Enfim, tem teses variadas nesse sentido, então não temos a resposta ainda com bancos de dados anteriores, tá? Pode seguir. O que nós defendemos, por favor, a próxima lâmina, é que a organização da sociedade civil, as empresas e o próprio governo elaboram o que a própria lei chama de relatório de impacto à proteção de dados pessoais, documento no qual nós temos as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco, que servirá, inclusive, para atenuar eventual sanção administrativa. Então, se não começou a elaborar esse documento, comece anteontem também, tá? Então, é nesse sentido, como dica prática. Agora vamos, então, doutor Júlio, para as conclusões finais, né? Por favor, nós já temos aqui, nosso tempo já estourou. Então, vencer os paradigmas, né, Júlio? Tá? Sim, acredito que vocês irão investir muito tempo para a adequação dos mecanismos internos aí em conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Mas vocês gastarão muito mais tempo para mudar a cultura interna de vocês. Por isso que aquele slide que o Cláudio apresentou sobre o treinamento, ele é muito importante, porque haverá necessidade de muitos treinamentos, sabe, checagem, sabe, da cultura, porque é uma disrupção muito grande, sabe? Os dados pessoais eram tratados assim de forma meio desleixada, né, por todos, né, até por nós usuários, que a gente vai, preenche e coloca os nossos dados em qualquer lugar, né? Então, é um paradigma que precisa ser superado, né, Cláudio? Esse daqui é grande. Assim, né, não menosprezem a dificuldade que vai ser essa mudança de paradigma. Exatamente. E conhecer o marco legal, no caso a Lei Geral de Proteção de Dados, lembrando que o direito não acolhe aos que dormem, né? Esse é o psicotapa jurídico. Então, temos que buscar o compliance digital, profissionalizar a gestão, criar grupos de trabalho, buscar socorro e, por que não, em consultorias, assessorias, como forma de acelerar esse processo. Não temos muito tempo, então, é nesse sentido. Por favor, Ana. E o que mais, né? Pode virar o slide. O que mais? Implementar essas medidas internas de compliance, né? Não esquecendo a cultura organizacional. O que nós precisamos, então? Utilizar o OPA. O que é esse negócio de OPA, Cláudio? Observar o ambiente externo, planejar e agir. Então, além do OPA, nós vamos administrar agora, né, doutor Júlio, o tal do chá. Eu preciso ter competência, habilidade e atitudes, tá? Então, OPA mais chá, nossa receita aqui dos doutores, né? Não doutores médicos, mas doutores com a pegada mais jurídica, mas nós viemos também de carreiras de tecnologia da informação e comunicação. Eu, desde 76, a maioria não era nem nascido aqui. Então, é nisso, né, Júlio? Nosso agradecimento. Tem perguntas aqui? Eu acho que temos tempo para responder as perguntas? Olha, pelo que eu vi aqui, Júlio, respondemos quase todas, né? Tem uma última aqui que fala de coleta de dados por registro profissional. Gente, se for uma pessoa jurídica de direito público ou privado, vale a lei também, tá? Agora, precisa verificar aquelas exceções, se são regulamentos. Então, cada caso é um caso, não temos uma resposta padrão. Tem que pegar o caso concreto, fazer esse levantamento dos titulares de dados, enfim, tem que fazer todo um diagnóstico, aí sim, você sopesar o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Se não fizer esses passos e ficar só na mão do pessoal de TI ou só do advogado, não vai dar certo, tá? Então, trabalho multidisciplinar, vários saberes. Então, pelo checklist aqui, salvo engano, pode ter ficado uma ou outra pergunta, acredito que esgotamos, né? Eu tô de olho aqui nas perguntas. Então, tem só uma pergunta aqui, que é sobre os conselhos de classe. Sim. Né? Os conselhos de classe, eles necessitam de ter algumas informações, né, dos
dos seus associados, né? E dos seus inscritos. É inclusive uma das suas obrigações legais, saber quem que está atuando naquela profissão. Então, nesse caso, não há necessidade do consentimento, porque o conselho de classe está, né, ele está legitimado a obter esse dado e armazená-lo e tratar. É uma obrigação legal nesse caso. Mas nem todas as informações coletadas, talvez, estejam sob esse guarda-chuva, né? Exatamente. Talvez alguma outra informação, como, por exemplo, uma religião, o conselho de classe não necessita, em tese, né, ter essa informação. Então, para essa informação que não está coberta pela obrigação legal, né, do conselho, ela precisa do consentimento, tá? O que não afasta a proteção a esses dados pessoais, tá? Então tem a parte 2, então ele tem que ter políticas para evitar eventual vazamento ou incidente aí nesse sentido, tá bom? Então tem o telefone, e-mail, né? Que se ficou alguma pergunta, nos perdoe, o tempo é sempre contra a apresentação nesse sentido, mas tem o telefone, tem o e-mail, a equipe também do IGESC já tem esse material, podem pedir também para o nosso instituto. Então, agradecer, né, Júlio? Vou fazer a palavra final aqui. Se tem mais pergunta aqui, bom, já devolvemos, já estouramos o tempo, já falamos demais, né? Não, mas o tema é muito importante, é muito denso, né? Realmente é uma mudança de paradigma. A gente tem que ficar atento, né, nesse preenchimento aleatório, né, a correria, a gente quer terminar logo e acaba, né, nos colocando em situações perigosas mesmo. Mas foi muito bom, eu gostei bastante, eu acho que é uma discussão, né, que é para anteontem, como o Dr. Cláudio colocou, e eu gostaria de agradecer de novo a generosidade, a disponibilidade de vocês de compartilhar esse tema. Gostaria de convidá-los, então, para fazer a sua palavra final, né, tanto o Dr. Cláudio quanto o Dr. Júlio. Dr. Júlio, contigo, por favor. Eu só tenho a agradecer, para mim é uma honra estar aqui com vocês, né, o Instituto GESC, ele vem atuando aí de forma muito importante para a qualificação desse setor, né? É uma causa muito nobre que eu tenho a honra de poder estar junto aqui com eles, ajudando nesse momento. E se vocês, acredito que vocês talvez tenham ficado com mais dúvidas do que quando vocês começaram a assistir, tá? Então tragam essas dúvidas, sabe? Quem sabe a gente pode fazer um outro, né? Um segundo evento, né, Cláudio? Né? Sim. Com um tema mais específico dentro da LGPD, alguma demanda específica de vocês, porque hoje foi mais um panorama geral, né, para que a gente possa ajudá-los aí com questões práticas, né, dos problemas que podem aparecer e dos riscos aí com o advento dessa lei, tá? Obrigado, Ana, tá? Obrigado ao Instituto GESC, e eu espero reencontrá-los em breve. Uhum. Bom, amigos, minha saudação final. Eu fiz uma conta rápida aqui, 820 mil OSCs, se 17% tem alguma iniciativa em relação a esse assunto, nós temos ainda 680 mil que desconhecem o tema. Então, o Instituto GESC está de parabéns por abordar, por trazer esse conhecimento. O Instituto GESC já começou, já tem lá o seu grupo de trabalho para tratar a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, não temos muito tempo. Vamos... independente se tem a prorrogação da lei ou não, vamos estudar, criar esses grupos, pensar aí no encarregado de proteção de dados. Já nos colocamos à disposição, eu e Júlio, para um LGPD 2, enfim, deixamos a critério aí do Conselho de Administração do IGESC, da Ana e dos demais colegas. Então, muito obrigado pela oportunidade. Acho que essas luzes que nós trouxemos, no mínimo, os preocupará, né? Mas a preocupação é o primeiro passo, né, para uma reflexão e observação da lei. É uma lei que mudará profundamente a cultura, a gestão das organizações, primeiro, segundo, terceiro setor, ou as OSCs, etc. Então, muito obrigado. Obrigado, meu colega Júlio, assim, prontamente aceitou o convite para estar conosco, assim, fico muito feliz de estar sempre com o Júlio. E contem conosco, né, para mais eventos, se necessário. Obrigado, então, ao Conselho de Administração, a Ana e os demais colegas, tá?
Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada de novo, doutor Cláudio, doutor Júlio. Gostaríamos de agradecer imensamente todos que estão acompanhando. Esse vídeo vai ficar nas nossas páginas, em breve a gente vai divulgar. Esse foi mais um webinário promovido pelo Instituto IGESC, um webinário que a gente chama de Diálogos de Impacto, que são temas que a gente traz para provocar reflexão, para provocar justamente a mudança em prol de um mundo melhor. Nós somos o Instituto IGESC e a nossa missão é promover o fortalecimento dos diversos atores da sociedade civil brasileira, por meio da educação em gestão, cidadania e sustentabilidade. Nós do IGESC acreditamos que a educação transforma. Convidamos todos a conhecer mais o Instituto IGESC, a nos pedir ajuda para como começar um processo de adequação da LGPD. Estamos à disposição. Quem quiser acessar esse material também entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Boa tarde a todos e vamos em frente em busca dessa adequação para todo mundo. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Ana. Tchau, pessoal. Muito obrigado, equipe, né? Sem eles não teria nada. Obrigado, gente.